Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Direito na Escola, em parceria com a Escola do Legislativo da cidade de Divinópolis, estado de Minas Gerais. Meu nome é Camila, sou advogada aqui na cidade de Divinópolis e professora voluntária do programa Direito na Escola, programa este que é vinculado à OAB Vai à Escola. Hoje vamos falar sobre direito civil. Como o direito civil é uma matéria muito extensa, para vocês terem uma ideia, no curso de Direito, nós temos Direito Civil praticamente o curso todo, são 5 anos de faculdade. Então, seria muito difícil conseguirmos falar tudo que as pessoas precisam saber sobre Direito Civil em uma única aula. Dessa forma, hoje nós vamos falar de um tópico, que é o direito sucessório. O direito sucessório é muito importante que todas as pessoas saibam um pouquinho sobre ele, porque a gente fala que é um ramo do direito civil que com certeza todo mundo vai passar um dia. Por quê? Porque ele fala justamente da questão do falecimento de uma pessoa. O que seria o direito sucessório? O direito sucessório é quando a gente fala da transferência de patrimônio de uma pessoa para os seus herdeiros. Aí vocês me perguntam, essa transferência é apenas de bens e direitos, de coisas positivas que essa pessoa tem, ou ela também transfere dívidas, coisas negativas, não é? E a resposta é que sim, ela transfere as duas coisas, tanto os direitos quanto os bens e as dívidas. Dessa forma, o que acontece? Quando uma pessoa morre, a gente já considera, a gente fala no direito, no jurídico, a gente fala que é a Saizine, o princípio da Saizine, que é a transferência imediata dos bens. Então, quando eu faleço, eu já vou deixar de imediato os bens para os meus herdeiros. Mas se eu tenho alguma dívida, eu também vou transferir essa dívida para os meus herdeiros. E aí, nesse ponto, pode ser uma pergunta. Mas e se na verdade, ficar negativo, você tiver deixado mais dívidas do que bens? Os herdeiros são obrigados a pagar todas as suas dívidas no seu próprio bolso? E a resposta é não. Quando você falece e deixa seus bens para os herdeiros, você deixa não só o positivo como o negativo, né, como eu acabei de dizer. Mas se ao final o que você deixou foi mais dívidas do que bens, essas dívidas serão pagas apenas com os bens que você deixou. Não vai ser paga do bolso dos herdeiros, entende? Então, se você tem uma dívida de R$2.000 e você deixou apenas R$1.000, é até esses R$1.000 que os credores da sua dívida vão receber. Agora, mais pra frente, eu vou especificar um pouco mais sobre esse direito sucessório e falar apenas aquilo que você, do cotidiano, no seu dia a dia, precisa saber. Não só para quem trabalha com o direito, mas para quem vive mesmo o direito, que é qualquer cidadão e qualquer cidadã. Primeiro, eu quero falar sobre a diferença entre sucessão legítima e sucessão testamentária. Qual que é a diferença? Na sucessão legítima, é aquelas pessoas que têm realmente legitimidade para receber aqueles direitos, aqueles bens deixados pelo falecido. Essas pessoas, elas não precisam se cadastrar em nenhum lugar, elas não precisam requerer nada em nenhum lugar, apenas por elas existirem, elas já são legítimas para receber o patrimônio daquele falecido. É o caso, por exemplo, do descendente, que é aquela pessoa, o filho, o neto. É o caso do ascendente, que é a mãe, o pai, os avós, e o cônjuge, né, e também os colaterais. O que a gente fala que é colateral? Primos, tios, aquelas pessoas que têm um vínculo de parentesco, né, na sua árvore genealógica, mas que não precisam se registrar em nenhum outro lugar para isso acontecer. Apenas por terem nascido naquela posição, ela já se coloca como legítimo para receber a sucessão. E a sucessão testamentária? A sucessão testamentária é aquela que a pessoa deixou um testamento escrito. Então, eu não quero falecer e deixar meus bens para os meus descendentes e para o meu cônjuge ou o meu companheiro. Eu quero especificar para quem que eu vou deixar meus bens. Porque eu não quero deixar meus bens só para minha família. Eu tenho outros vínculos. Eu tenho vínculos afetivos com outras pessoas. Com vizinhos, com instituições de caridade, por exemplo. Com pessoas que eu tenho laços afetivos fora da minha família. Eu posso dispor meus bens para esta pessoa? Posso.
Eu tenho esse direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um testamento. Esse testamento, ele é feito em cartório, né, por escritura pública. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente como que é feito. E aí, nesse testamento, eu vou dizer que eu vou deixar meus bens para essas pessoas e eu posso tanto especificar que os bens eu vou deixar para cada pessoa, que eu vou falar aqui na frente do que é o legado, como posso falar que eu vou deixar uma porcentagem de tudo que eu tiver, do montante, né, que a gente chama de montante, que eu vou deixar uma porcentagem do que eu tiver para uma instituição. Então, por exemplo, eu quero deixar para a Vila Vicentina 50% dos meus bens. Eu posso fazer isso? Posso. Posso escrever, deixo 50% de todos os meus bens para a Vila Vicentina. E aí, como que eles vão descobrir isso? Como que eles vão descobrir que eu deixei isso para eles? Quando eu falecer, meu inventário vai ser aberto e lá no meu inventário será descoberto esse testamento, né? Porque a gente faz essa pesquisa, né, com cartório, e o testamento ele é aberto sobre o inventário. Agora a pergunta que eu faço para vocês aí. Vocês acham que eu posso deixar todos os meus bens para quem eu quiser? Tudo, 100%? Sim ou não? Se você respondeu que não, você acertou. Por quê? Porque nós temos uma coisa no direito chamado de legítima. Isso tem muita gente que não concorda, isso já teve vários debates no Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que isso ainda existe e está lá positivado no nosso Código Civil, que é a lei que rege as relações civis, né? Lá no nosso Código Civil tem uma coisa que se chama legítima. E o que é essa legítima? A legítima é 50% dos meus bens. Então, se eu tenho, vamos supor, meu patrimônio todo, ele é de R$1 milhão. Eu posso dispor livremente, da forma que eu quiser, apenas de 50% dele, de R$500 mil. Então, no meu exemplo da Vila Vicentina, que eu estava dizendo, se eu tiver R$1 milhão, eu posso dispor 500 mil para ela? Depende. Por quê? Porque se eu tiver herdeiros necessários, e aqui para frente eu vou falar para vocês quais são os herdeiros necessários, eu só vou poder dispor de metade desses bens, de R$500 mil. E os outros 500 mil vão ficar para dividir entre eles, por mais que eu não queira. Porque está escrito isso, é uma forma de quê? De resguardar as gerações. O direito civil está resguardando que essas pessoas da minha geração, né, que são meus descendentes, meus ascendentes, tenham forma de subsistência. Isso é uma garantia do direito civil. Então, eu só vou poder dispor de metade dos meus bens. Quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são esses que estão escritos aqui. Então, essa aqui, vamos supor, esse aqui é o João. O João, ele tem quem de herdeiro necessário? A Maria, que é a cônjuge ou companheira dele, né, no caso dele ter uma união estável, e ele tem os filhos dele e os netos deles, na linha de descendentes, como herdeiros necessários, e ele tem os pais e os avós, na linha de ascendentes, como herdeiros necessários. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se João falecer e ele tiver deixado ou cônjuge, ou companheiro, ou filho, ou neto, ou mãe, pai, ou avó e avô, ele não vai poder dispor da totalidade dos seus bens. Ele só vai poder dispor de metade desses bens. Agora, se o João deixou apenas um sobrinho, deixou apenas um tio, ele pode dispor da totalidade dos bens dele. Por quê? Porque apesar desse sobrinho ser herdeiro, ele não é um herdeiro necessário. Entende? Mas vamos supor que esse mesmo João não fez testamento. Não fez testamento, tinha bens e faleceu. E deixou sobrinhos. Esses sobrinhos vão herdar a totalidade dos bens do João? Sim, porque eles são herdeiros. Entendeu? Vamos voltar aqui atrás para eu explicar só essa questão do pacto sucessório. O que é o pacto sucessório? O pacto sucessório é uma coisa que parece que tem um nome difícil, mas é algo que todo mundo já viu alguém tentando fazer isso, ou na família, ou algum companheiro de trabalho, que é o seguinte, que é você pegar uma herança que você tá para receber e fazer um contrato daquilo. Isso não pode, isso está proibido no nosso ordenamento jurídico, que é o que a gente também fala no direito de pacto corvina, que é você ter um bem, né? Então você sabe que, vamos supor, você sabe que seu pai tem um lote. E aí seu pai está vivo, seu pai é vivo e ele tem um lote que está registrado no nome dele.
Aí você faz um outro negócio jurídico, uma outra compra ou alguma troca e fala assim, em contraprestação, nesse negócio jurídico, eu vou colocar esse lote que eu estou para receber do meu pai. Você pode fazer isso? Não. Por que não? Porque o direito proíbe o pacto sucessório, que é você fazer um negócio jurídico com um bem de herança que você ainda nem recebeu. E por que que não pode? Porque, na verdade, o proprietário daquele bem, ele ainda está vivo, que é o seu pai. Se ele quiser dispor daquele bem da forma como ele quiser, ele pode. Ele não necessariamente tem que deixar aquele bem de herança para você. Então, por isso, para a gente poder ter liberdade nos negócios jurídicos, o direito civil, ele preza muito por essa autonomia privada, que é a gente poder dispor da forma como a gente quiser dos nossos bens. Essa é uma forma do direito também prevalecer essa autonomia privada, né? E de deixar com que as pessoas disponham da forma como elas quiserem dos seus bens. Vamos passar aqui para frente. Eu tinha falado sobre o legado, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão. A gente usa isso muito de forma coloquial, dizendo assim, minha avó costura muito bem e deixou esse legado para mim da costura. Meu avô mexe com marcenaria e deixou esse legado da marcenaria para mim. Essa simbologia é isso mesmo, é de deixar uma coisa específica para uma pessoa. No legado, no testamento, né, na hora que a pessoa vai deixar o testamento, ela pode escolher deixar um bem certo e determinado para uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou escrevendo o meu testamento e eu falo assim, eu quero deixar todos os meus livros para a Biblioteca Municipal Ataliba Lago. Isso é um legado. Por quê? Porque é um bem certo e determinado que todos os meus livros serão passados para a Biblioteca Ataliba Lago, nem mais, nem menos, nenhum outro dinheiro envolvido, nenhum outro bem. E por que que isso faz diferença? Porque quando a gente faz um testamento e a gente não deixa um bem específico, a gente deixa em porcentagem, essa porcentagem, ela vai ter a dívida abatida. Então, se eu tenho dívidas, essa dívida ela vai ser abatida quando eu for passar essa porcentagem para alguém. Mas no legado isso não acontece. Porque quando eu falei que eu vou deixar todos os meus livros para a Biblioteca Municipal Ataliba Lago, serão todos os livros independente das minhas dívidas. Então não terá que abater nada. As minhas dívidas serão abatidas de outra forma. Aquele legado, aquele bem, já está reservado para a biblioteca. Vamos lá. Outra dúvida. E se o falecido ou falecida não deixou o testamento nem herdeiros necessários? Então vamos supor, lembra do João, que eu mostrei a carinha dele ali mais cedo? Pois é, João era um homem muito rico, deixou gado, deixou terra, deixou dinheiro no banco, mas ele não tinha ninguém, o cara era sozinho, ele não tinha ninguém, ele não tinha um parente, não tinha pai, não tinha mãe, vivia uma vida super solitária e não deixou nenhum herdeiro. Nem necessário, nem nenhum outro herdeiro. Não deixou sobrinho, não deixou tio, não deixou ninguém. João faleceu e descobriu que ele tinha muitos bens. O que vai acontecer com os bens do João? Pode ficar aí solto, sem propriedade, sem ter ninguém sendo proprietário daquilo? Não. Por que não? Porque no direito sempre tem que haver um registro. E é até bem importante a gente falar sobre registro. Eu quero aproveitar essa oportunidade de falar sobre essa transferência de imóveis para dizer que a gente sempre tem que prestar muita atenção nos documentos, na questão do imóvel. Então, por exemplo, quando a gente tem uma escritura pública de um imóvel, uma escritura de compra e venda de um imóvel, a gente tem que lembrar que isso tem que estar sempre registrado na matrícula do imóvel. E o que é a matrícula do imóvel? A matrícula, ela é uma historinha do imóvel, vamos dizer assim. Ela é uma história que conta desde quando o imóvel surgiu até tudo o que aconteceu com ele. Então, a gente tem lote tal, na rua tal, registrado na matrícula de número tal aqui no cartório, né, de registro de imóveis. Esse imóvel vai acontecer várias coisas com ele. Vai ser construída uma casa, aí vai estar lá averbada na matrícula a construção dessa casa. Essa casa vai ser vendida para alguém, vai averbar essa venda. Então, tudo isso que for acontecendo vai sendo contado na matrícula desse imóvel. E aí, a última coisa que está escrito na matrícula é a atualidade daquele imóvel. Então, no nosso exemplo, João era um homem esperto. João tinha comprado essas terras e ele registrou. Toda a escritura de compra e venda que ele teve, ele registrou. Estava lá bonitinho na matrícula, registrado.
E aí, o que a gente vai fazer com essa matrícula agora? A gente vai deixar isso para lá, o último dono foi o João, deixa isso para lá, quem quiser que venha aqui, depois entra com o usucapião. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos arrecadar estes bens, nós vamos pensar quais são os bens do João e nós vamos notificar o município. Olha só, uma pessoa faleceu e deixou esses bens. O que a gente pode fazer? Aí o município vai nomear uma pessoa para administrar aqueles bens durante um tempo, que é o que a gente chama no direito de herança jacente e herança vacante. A herança jacente, ela é transitória. Então, o João faleceu, o município ou o estado, dependendo do local que existe esse imóvel, né, o local onde está esse imóvel, vai administrar esse bem, arrecadar esse bem durante um tempo e vai fazer uns editais, que a gente fala de edital, né, e procurando herdeiros. Porque quem sabe João não tem um herdeiro lá no Amapá? Quem sabe João não tem um herdeiro lá em Roraima? Então, o município, durante um tempo, vai ficar resguardando aqueles bens, pegando os frutos, cuidando daqueles bens, durante um tempo, até ela se transformar em herança vacante, que é a herança já está no patrimônio do município, o município já está recolhendo os frutos para ele, mas mesmo assim ainda não está escrito na matrícula do imóvel que o proprietário é o município. Ele ainda espera mais 5 anos para ver se aparece algum herdeiro, para aí sim os bens passarem para a administração, ou municipal, ou estadual, ou federal, a depender da localidade daquele bem. Então, entendam, sempre que uma pessoa falece, os bens dela, o ativo e o passivo, né, que a gente fala, vão ser transferidos. O ativo sempre vai ser transferido, independente de qualquer coisa, e o passivo só vai ser transferido até o tanto, até o tanto do positivo, né, até o tanto que a herança consiga pagar. E, se não aparecem herdeiros, passa por esse processo de herança jacente e vacante, e a administração estadual, né, municipal, vai ficar com aquele bem. Agora, nós vamos falar sobre o inventário e a partilha. Por que é importante a gente falar isso? Parece que é um assunto meio chato, né? Ficar falando de processo, de como que é o trâmite, mas é porque assim, gente, a única certeza que a gente tem na nossa vida é a nossa morte, invariavelmente. Então, com certeza, alguém da sua família, do seu convívio, vai passar por uma situação dessa, de perder um ente querido, de perder uma pessoa conhecida e pensar, e agora? Ele faleceu, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, registrar esse óbito. Até porque o registro de óbito tardio, ele gera multa. E dependendo, você tem que entrar até com uma ação judicial para registrar esse óbito. Então, aconteceu o óbito, pegar a declaração de óbito e levar no cartório para fazer esse registro. Com a certidão de óbito em mãos, nós vamos pensar nos bens daquela pessoa e vamos fazer a partilha desses bens. Aqui eu coloquei as formas mais simples, de uma forma bem clara mesmo, para explicar para vocês. Mas para a gente do direito é muito maior, é uma explicação muito mais minuciosa. Aqui eu não tenho tempo para me adentrar tanto em detalhes, mas eu vou falar mais ou menos como que funciona. A primeira forma da gente partilhar os bens de uma pessoa pode ser uma deliberação em vida. Então, por exemplo, isso acontece muito, a gente vê muito isso quando a pessoa tem alguma doença em estado terminal. Então, por exemplo, a pessoa tem um câncer e ela já sabe que ela tem uma sobrevida aí de poucos meses ou de poucos anos e ela tem muitos bens. Então, ela já começa a fazer o que a gente chama de planejamento sucessório, que é planejar como que esses bens serão disponíveis após a morte. Então, essa pessoa, ela já pode, de imediato, começar a fazer as transferências desses bens. Então, vamos supor que ela tenha filhos, e ela tenha 5 casas e ela tenha 5 filhos. O que ela faz? Ela pega cada casa, doa para cada filho, faz, né, o contrato lá de doação, bonitinho, a escritura de doação, já faz a doação e é como se ela estivesse fazendo a partilha dos bens já em vida. Isso é possível, Camila? É possível. A questão aqui é que, muitas vezes, não compensa, porque dependendo do cartório, né, dependendo da cidade,
essa escritura de doação, ela costuma ser mais cara. Então, às vezes, isso tem que ser uma coisa que é muito planejada. Vale a pena uma pessoa que tem muitos bens procurar um advogado especialista em planejamento sucessório para fazer toda essa questão, todo esse trâmite, para ver como que esses bens vão ser melhor colocados. Ah, se é melhor a gente transferir isso agora, se é melhor esperar, tudo isso. Porque também tem impostos, taxas, muitas coisas, né? Mas eu estou dizendo que essa é uma possibilidade, essa deliberação em vida. Lembrando sempre da legítima, né, gente? Dos 50% dos herdeiros necessários. Beleza. Outras duas formas do inventário ser feito, né? A pessoa faleceu, tá, tô ali com a certidão de óbito dela, é o inventário judicial. O inventário judicial, ele é feito com uma ação judicial mesmo, né? Então, eu vou, procuro um advogado, claro, peticiono lá, falando que eu estou fazendo as minhas primeiras declarações, que é declarando que fulano morreu, deixou esses bens, deixou esses herdeiros, e eu quero fazer a partilha. O inventário judicial, ele é obrigatório em todas essas hipóteses que eu estou colocando aqui. Ele é obrigatório quando os herdeiros são menores. Então, vamos supor que o falecido deixou um filho de 8 anos de idade, um filho de 9 anos de idade. Sempre que o herdeiro for menor, o inventário tem que ser feito por ação judicial, tem que ser feito na justiça. Ou então o herdeiro é incapaz. O que é o incapaz? O incapaz é aquela pessoa que foi interditada, que a gente falava interdição, né? Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, depois de 2015, o termo correto não é mais interdição, é curatela, porque nós vamos nomear um curador para cuidar dos interesses daquela pessoa. Então, é aquela pessoa que às vezes sofreu um AVC, aquela pessoa que às vezes tem uma deficiência mental mais severa e não consegue responder por si só nos atos da vida civil, ela vai ser curatelada. E aí, se ela for herdeira de alguém, esse processo de inventário tem que ser feito necessariamente na justiça. Por quê? Porque o menor e o interditado, né, o curatelado, eles sempre serão observados pelo Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que está ali no processo, que estará ali no processo para zelar pelos interesses daquele herdeiro que não consegue responder sozinho pelos seus interesses. Então, por isso que tem que ser feito de forma judicial. E outra forma também, outro motivo, né, que leva a fazer o inventário judicial é quando os herdeiros não estão de acordo. Então, por exemplo, tem muitos bens, a gente já queria dividir de uma certa forma, mas tem herdeiro que não concorda. Fala, não, eu queria ficar com esse apartamento. Ah, não, mas eu queria ficar com esse carro. Então, quando não tem acordo, também o inventário tem que ser feito judicial, porque aí geralmente os bens são todos avaliados, né? Pode ser avaliado por perícia técnica, pode ser avaliado pelos próprios herdeiros, e aí a partir dessa avaliação, a divisão vai ser feita de forma igualitária e com a homologação do juiz. E a outra forma, que eu coloquei assim, cartório, porque fica mais fácil de entender, mas o nome também a gente fala de inventário extrajudicial, que não será feito na justiça, né? Será feito diretamente no cartório. E é importante ressaltar, porque muita gente acha que o inventário no cartório não precisa de advogado, não, mas precisa. Porque quem vai protocolar esse pedido no cartório é o advogado. Então, você não consegue sozinho, só com a certidão de óbito e com os documentos, pedir essa partilha no cartório. Tem que ser através de um advogado. Então, isso vai ser feito por escritura pública, que é um documento, né, lá no cartório, e pode ser feito quando todos os herdeiros são maiores e capazes, e quando todos os herdeiros são concordes. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os herdeiros concordam de dividir dessa forma. Porque não necessariamente, se todos os herdeiros são maiores, eles podem dispor desses bens, né, dividir esses bens da forma que eles entenderem melhor. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem 3 herdeiros. O certo seria 1/3 de todos os bens para cada um. Só que às vezes tem um herdeiro que é mais rico que o outro, tem um herdeiro que já tem casa própria e outro não tem. Então, às vezes, entre eles falam, ah, não, pode ficar com a casa da mamãe, pode ficar com a casa para você, não tem problema, eu abro mão disso aqui. Se ele é maior, se ele é capaz, ele pode fazer isso. Então, se eles estão de acordo com essa divisão pode ser feita dessa forma diretamente no cartório. Aí, lembrando, né, assim, só a título de curiosidade, que será pago o ITCD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que é um imposto que você vai pagar tanto quando você fizer o inventário, né, quando tiver um falecimento, quanto quando você for doar algum bem. Então, é um imposto que geralmente a gente paga e é o imposto estadual.
Por isso que é importante também a gente, quando a gente vai fazer o inventário, a gente vê se o falecido não tem dívidas com o município, dívidas com o Estado, dívidas com a União, porque esse é o momento de quitá-las, né, com os bens que foram deixados. Outras perguntas que podem surgir, e eu já aproveitei e coloquei aqui, porque são perguntas do cotidiano, são perguntas que a gente vê muitas pessoas fazendo nos escritórios, né, no dia a dia, então eu selecionei assim as mais importantes. Primeira, o inventário é um procedimento obrigatório? O que vocês acham? Se você respondeu que sim, você acertou. Por quê? Porque foi o que eu disse antes. Toda pessoa, quando ela falece, os bens dela têm que ser transmitidos. Não interessa quais bens são esses. Tem que haver a transmissão desse bem. Principalmente a questão do imóvel. Porque o imóvel, ele vai ter a matrícula e aquela história precisa ser contada. Então, na matrícula, precisa ser contada a história de que houve um falecimento e de que esse bem foi dividido. Então, a lei coloca um prazo de até 60 dias para você abrir esse inventário, seja no cartório, seja no juiz, né? Peticionando na justiça, sem multa. A partir de 60 dias, não quer dizer que você não vai poder mais fazer o inventário. Você vai poder, mas agora você vai ter uma multa que é fixada a depender do tribunal. Outra coisa, o meu inventário está demorando demais. Vocês devem saber, nossa, meu avô faleceu, já tem 10 anos que nós estamos aí, está enrolando, porque quando foi ver, ele tinha uma terra na zona rural, não sabe o tamanho da terra, e vai dividir, uma confusão, de repente um uso capião lá no meio. E agora? Eu tô com muita vontade de vender um carro que não está sendo usado, ninguém está usando, e eu tenho uma pessoa com interesse de comprar. Eu posso vender? Posso vender. E como que isso vai ser feito? Isso vai ser feito da seguinte forma. Durante o processo de inventário, eu vou entrar com um pedido de alvará judicial. O alvará, para que todo mundo entenda, é uma autorização. Sempre que vocês ouvirem a palavra alvará, é uma autorização. Igual quando a gente tem, aquele barzinho não tinha alvará para fazer aquela festa. Não tinha alvará do município para colocar a cadeira na porta do bar. Isso é autorização, então não tinha uma autorização do município. Nesse caso, é um alvará também, que é uma autorização do juiz para vender aquele bem. Aí vai depender, se são todos maiores, pode vender aquele bem, o dinheiro ser dividido da forma que eles acharem melhor. Mas se for menor ou incapaz, né, o herdeiro, geralmente o juiz autoriza esse alvará, mas aí o dinheiro da venda é colocado dentro do processo. Outra dúvida que acontece sobre isso de vender bem é assim, se o único bem deixado for um veículo. Muitas pessoas, eu já vi isso acontecer várias vezes, as pessoas vendem os veículos e não colocam naquele papelzinho, né, do CRLV e tal, e tem aquele papel de transferência. Então o veículo simplesmente vai rodando de mão em mão, sem que ninguém tenha transferido. Aí, esses dias para trás mesmo, eu vi um caso desse. O rapaz faleceu, ele tinha só um herdeiro menor. E ele só tinha um veículo no nome dele. Mas, na verdade, ele já tinha vendido esse veículo há muito tempo, já tinha pegado o dinheiro, já tinha usado o dinheiro, e o veículo ainda estava no nome dele. Ele vai inventariar aquele bem para o menor? Não, o bem nem é dele mais, ele já vendeu. Não está escrito no documento. Mas ele não tem aquele bem mais. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar com um pedido de alvará de transferência do veículo. Então, não é um inventário enorme, arrolando herdeiro, arrolando bens. Não, a única coisa que ele vai fazer é procurar um advogado e entrar com um pedido, falando, fulano faleceu, ele deixou só um veículo que ele já vendeu. Aqui está o comprovante que ele vendeu, né? Às vezes o comprovante de transferência bancária, alguma coisa assim. E eu quero um alvará só de transferência. O juiz vai dar esse alvará, acabou, não tem que fazer mais inventário. E se o inventário se encerrar e for localizado novo bem do falecido? Lembra do João? Pois é. Aí o João faleceu, os bens dele foram todos divididos, encontraram herdeiros, tudo certo e tal. Muito tempo depois, eles vão descobrir que o João tinha um apartamento lá em Manaus, que ninguém sabia que esse apartamento existia. Descobriram isso, já tinha muito tempo que o inventário tinha sido encerrado. O que vai acontecer? Esse apartamento vai ficar para lá? Como é que nós vamos fazer? A gente vai entrar com a sobrepartilha.
A sobrepartilha é justamente isso o nome. Sobrepartilha é além da partilha, é uma nova partilha. Então não vai precisar fazer aquele inventário enorme, como foi feito antes, com todos os bens do João. A gente só vai contar para o juiz, né, fazer uma petição contando para o juiz que apareceu um novo bem que precisa ser dividido. E aí ele será dividido de forma tranquila e será averbada essa divisão na matrícula do imóvel. Eu sempre vou frisar isso. Todas as nossas aulas de direito civil, que a gente for falar de imóvel, que a gente for falar de matrícula, eu vou dizer isso. Por quê? Quem não registra não é dono. Isso é muito importante. Se o seu imóvel não está registrado, você não é proprietário dele. Você tem uma escritura. Você só é proprietário quando lá na matrícula está dizendo a sua propriedade. Então fiquem muito espertos com isso, tá bom? Outra pergunta. O regime de bens do casamento influencia na sucessão dos bens? O que você acha? Essa aula não é de direito de família, mas não tem como separar a família das sucessões, né? E a resposta é que sim. Por quê? Porque vamos supor que o João, ele era casado sobre o regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, tudo é dividido meio a meio, tanto no divórcio quanto no falecimento, independente de quando aquele bem foi adquirido. Então, quando o João falecer, metade dos bens dele já vão para essa esposa. Pronto, ponto final. E ela não vai entrar no inventário. Ela não vai entrar na divisão com os outros herdeiros. Sejam filhos, sejam pais, ela não vai entrar nessa divisão. Não é a mesma coisa se ele fosse casado no regime de comunhão parcial de bens. Porque no regime de comunhão parcial de bens, onde os bens que são divididos são apenas aqueles que são adquiridos após o início da comunhão, né? Após o início do casamento, esses bens serão divididos daquela forma, que junta tudo e divide entre os herdeiros de forma igualitária. Outra pergunta. É possível o reconhecimento de uma união estável após a morte de alguém? O que é que vocês acham? Vamos voltar lá no João. Vocês já cansaram do João, né? Mas vamos voltar nele. João, na verdade, ele não era casado. João convivia com a Maria. Convivia e tal, aquela coisa, há mais de 20 anos que Maria vivia com João, todo mundo sabia que ela fazia tudo com ele, eles iam no supermercado juntos, vizinho via, tem fotos dele viajando, fotos em Natal com a família, né, passando festas juntos e tal. Só que eles não têm nada que comprove essa união estável, nunca foram no cartório, nunca fizeram nada, simplesmente juntaram as escovas de dente e foram morar junto. Aí o que acontece? João falece. A Maria vai ficar sem nada, porque documentalmente falando, né, a Maria não está registrada como nada, não é herdeira, não é nada. Para não ter esse desamparo, né, porque é um desamparo, ela que conviveu sempre com ele, ela que ajudou também na construção patrimonial do João, o direito ampara ela e dá a possibilidade da Maria entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. O direito gosta de latim, né? Mas é isso. Pós-mortem por quê? Porque é após a morte. Então a Maria vem entrar com uma ação para reconhecer essa união estável. E aí, o que acontece? Quando a Maria entrar com essa ação, se os herdeiros já tiverem começado com o inventário, esse inventário ele é suspenso. Por quê? Porque o juiz olha, peraí, tá com cara de que vai ter mais uma pessoa para dividir esses bens. Vamos parar esse inventário, vamos esperar julgar essa ação aqui, que é uma ação que depende da outra, e assim que essa ação acabar, a gente volta com o inventário. Então, vamos supor, se a Maria consegue provar, né, por testemunhas, por fotos, documentos, que ela realmente era companheira do João, o juiz vai reconhecer essa união estável, vai colocar a data, já tem mais ou menos 20 anos que eles estão juntos, e aí ela vai entrar como herdeira, como companheira nesse inventário. E o inventário volta a correr. Agora, se foi averiguado que, na verdade, a Maria só queria se aproveitar dessa situação, que ela teve mesmo um caso com o João, mas não foi nada sério, nunca tiveram intenção de constituir família, a Maria só queria se aproveitar da situação para entrar como herdeira de João, o juiz não vai dar essa união estável para ela e o processo de união estável vai ser extinto, e o de inventário vai correr apenas com os herdeiros iniciais. Quero agradecer muito vocês, né, por ter ficado esse tempo todo me ouvindo. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande um e-mail para mim no camilapaulinesilva@gmail.com. Vai ser um prazer responder qualquer dúvida de vocês sobre as aulas. E eu espero encontrar vocês em breve
nas próximas aulas. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.